Olá, hoje eu, como o diretor-geral da Suprema aqui, tenho a grande satisfação de receber duas personalidades de Juiz de Fora. Nessa alegria, eu tenho aqui um professor, um educador nato, uma pessoa extremamente diferenciada, que todos os alunos dos cursinhos de Juiz de Fora e região foram alunos do professor Fernando Fará. Inclusive, os meus 3 filhos, 2 já médicos, e uma que agora fazendo medicina, então são apaixonados, como os meus filhos, a maioria dos alunos são apaixonados pelo professor Fernando Fará. E estou aqui com a história maravilhosa da Aline Tinoco. A Aline Tinoco, ela está no 7º período de medicina aqui da Suprema, um orgulho muito grande, uma aluna exemplar, dedicada e que entra dentro da sala de aula e é uma representante de exemplo para os alunos. Então, essa satisfação muito grande, eu agradeço vocês estarem junto comigo nesse momento. Não vou dizer que nós 3 somos botafoguenses, campeões brasileiros e da Libertadores, mas quem quiser tirar a conclusão, que tire. Mas eu queria iniciar, eu pedi a licença ao professor Fará, mas eu vou iniciar com a Aline. E a Aline, ela é uma profissional da área de marketing, de propaganda, de programação, e o sonho dela, ela está realizando aqui, fazendo medicina. E eu vou dizer, Aline, que é um sonho de importância da nossa vida, né? O professor Fará é um farmacêutico, um exemplo aqui dentro da faculdade, principalmente, por exemplo, os alunos e saírem para criar um momento diferente, sair fora dos muros de aprendizado aqui e aprenderem com as pessoas lá fora. E ele depois vai falar isso para a gente. Mas você, como esse exemplo de pessoa que deu uma guinada na vida para poder fazer medicina, e eu vou dizer para você, a coisa mais bonita da nossa vida, como profissionais da área da saúde, é poder tratar do nosso semelhante, tratar dele de uma maneira assim, competente que a gente tenta ser, mas o mais importante é da forma humana e ética. Você poder cuidar do outro, isso é muito bom, porque a cada dia que a gente acorda e que a gente termina, as endorfinas nossas são diferentes, porque o que acontece? O agradecimento do dia a dia a Deus no sentido de que nós aprendemos a todo momento com os nossos pacientes. Então, fala um pouquinho da sua história, dessa moça que transformou a vida e transforma aqui a faculdade. Muito obrigada, doutor Montesi, muito obrigado, Fará. É uma alegria estar aqui hoje contando um pouco da minha história. Vou resumir bastante, porque é longa, mas eu sempre sonhei em fazer medicina. Mas eu sou de uma família muito pobre, da zona rural de Bom Jardim de Minas, e a gente não tinha condições na época. Então, quando eu formei ensino médio, eu ganhei uma bolsa para fazer sistemas para a internet. E eu fiz sistemas, graças a Deus formei, trabalhei durante bastante tempo, juntei uma grana, né? E aí, só que lá dentro ainda ficava essa chama, né? A medicina é uma vocação, né? Uma coisa que vem de dentro, não é simplesmente uma profissão. Eu sinto isso com uma chama lá dentro. E isso sempre brilhava dentro de mim, o olho brilhava pela medicina o tempo inteiro. E depois de 9 anos de trabalho numa empresa bem estabilizada, com a carreira estabilizada, com o nome feito no mercado, uma empresa grande, eu falei assim, e se eu tivesse feito medicina, sabe? E o meu sonho sempre foi medicina. Eu sentia falta disso mesmo que o senhor falou, do contato humano, de mão com mão, sabe? De botar a mão no paciente, eu sentia falta disso. Porque ficar atrás do computador é muito cômodo, muito legal. Não reclamo hora nenhuma da minha primeira formação, maravilhosa, graças a Deus. Mas eu sentia muito falta do ser humano. E foi aí que eu falei assim, por que não agora? Aí eu comecei a trabalhar meio período, trabalhava na parte da tarde e fazia o cursinho na parte da manhã. E o processo, eu confesso que não foi muito fácil, né? Voltar à sala de aula depois de praticamente 15 anos de ensino médio, não foi fácil. Mas, graças a Deus, Deus foi colocando as pessoas certas no meu caminho, as portas foram se abrindo e hoje eu estou aqui. O senhor quer falar um pouco da parte do vestibular mas também? eu digo que é uma alegria muito grande, né, professor Fará?
E ela hoje, por exemplo, serve de exemplo. Ela é uma jovenzinha ainda e que começou muito cedo, mas, ao mesmo tempo, a bagagem dela frente aos colegas de turma cria uma respeitabilidade muito grande e exemplo, né? A nossa vida foi feita de exemplos, né? Na realidade, não adianta, a gente já inventaram a roda há muito tempo. E esse exemplo que você está dando para os jovens e a forma digna e competente que você está seguindo é muito importante. Professor Fará, esse exemplo aí, professor de cursinho, admirado, né? É que a química torna-se extremamente fácil para os alunos. Eu já ouvi isso, mas muitas vezes, né? Às vezes a química ela era um tabu para as pessoas, e aí quando tem o professor Fernando Fará, ela muda completamente. Então, e esse caminho seu aqui dentro da Suprema, que já foi dono de cursinho, dando aula em colégios assim especiais de Juiz de Fora, mas conta aqui um pouquinho assim desse momento que você nos forneceu essa alegria de dedicar aqui com a gente dessa maneira tão especial. Oi, Jorge, muito obrigado, doutor Jorge Montesi, amigo de longa data, craque de bola. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. É realmente dignificante para o profissional estar aqui nessa faculdade, uma faculdade de nível e, né, que a gente não tem nem como qualificar, porque realmente é um destaque no Brasil e talvez daqui a um tempo no mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de farmácia em 1980. Confesso que no início, a primeira vez que eu fiz vestibular, Aline, eu queria fazer odontologia, mas também com essa mão desse tamanho aqui, eu acho que não daria certo, né? Vi depois que biologia e química eram as disciplinas fortes, eu optei por fazer farmácia, fiz na UFJF, na época eram 4 anos, me formei. Não tive muita sorte no campo da área, na área farmacêutica, porque Juiz de Fora eu não queria sair de Juiz de Fora e é um ambiente muito fechado naquela época. Hoje é mais amplo. Tinha uma mãe viúva, eu filho único, como é que eu poderia deixar minha mãe aqui? Então eu optei por ficar em Juiz de Fora. E encontrou a Beatriz também. Encontrei a Beatriz. Beatriz foi a salvação da minha vida, né? A luz que iluminou meu caminho e graças a Deus estamos juntos até hoje. E depois eu optei pela carreira acadêmica, porque na época da minha faculdade eu já era monitor, fazia papel de monitor de química. E eu sempre tive muita facilidade nesse trânsito entre colegas, eu sempre explicava, salvava a vida de muita gente lá na faculdade. Comecei não aceitando inicialmente, mas depois de um certo tempo vi que Papai do Céu colocou um atalho na minha vida e que eu tive que pegar esse atalho e graças a Deus eu formei uma família linda, né? E tenho um reconhecimento profissional que é uma coisa que não tem preço. A oportunidade de trabalhar em escolas de grande qualidade, como o Colégio dos Jesuítas, no qual estou ainda, e outros tantos que eu passei, e a oportunidade que o Dr. Jorge Montesi, professor de Djalma, 2008, né, eu tive a oportunidade de receber, né, essa chance. Entrei no programa integrador, no curso de farmácia, e depois, no ano seguinte, já era coordenador do programa integrador na ausência da minha querida esposa Beatriz. Ela delegou a mim e ao Antônio Godinho a coordenação, porque ela havia sido aprovada no vestibular, num concurso público. Professor. Ela optou por fazer essa escolha e deixou nas minhas mãos. Assim, depois de 2 anos, o professor Djalma delegou essa oportunidade de ser coordenador de extensão e aí foi. Hoje eu estou respondendo pela coordenação de farmácia também. Assumi também essa coordenação, porque eu tinha, né, essa obrigação por conta de tudo aquilo que eu recebo dessa faculdade. Não é jogar confete, naturalmente, mas aqui a gente é tratado como gente, a gente tem um carinho todo especial por todos, e todos têm um carinho todo especial por nós. Então, é um lugar muito gostoso de trabalhar. Muito obrigado, Fernando. Que eu posso falar para você, se esses elogios que você, Jorge, me jogou no meu colo aqui, é uma coisa que deixa a gente realmente meio atabalhoado, porque eu não sei se eu mereço tudo, mas que a gente faz com o coração, a gente faz. Eu tenho certeza disso. Na realidade, quando a gente olha nos olhos e vê que a pessoa gosta de gente, porque nós profissionais da área da saúde, o mais importante de tudo é gostar de gente, né? Eu acho que a gente tem a grande felicidade
a grande... Deus nos botou num caminho que é muito importante, a gratidão do dia a dia. Quer dizer, a gente pode curar, a gente pode aliviar, a gente pode consolar as pessoas. Então, a gente nunca deixa aquela pessoa desamparada e sempre tem o apoio da gratidão. Então, acho que nós, como grupo, como todos, em 2002 fomos, pelo MEC, nós fomos liberados como faculdade, vemos o curso da enfermagem, depois enfermagem e fisioterapia, depois farmácia e odontologia, e a medicina também liberada na mesma época pelo MEC, mas ela passava por outros trâmites e ela tinha que ir no Conselho Nacional de Educação. Então nós só abrimos a medicina no segundo semestre de 2004. Por quê? Apesar de liberada, a gente não faria nada que não fosse dentro da legalidade. Então, enquanto não saiu no Diário Oficial a liberação para o curso de medicina, a gente não iniciou. E hoje é uma alegria muito grande, né? A gente está aí, iniciou a mãe, Juiz de Fora, depois nós tivemos aqui do nosso lado a felicidade de ganhar uma concorrência com a Faculdade de Três Rios, depois a Humanitas de São José dos Campos, que é uma parceira institucional, e agora uma outra parceira institucional, que é em Ponte Nova, né? Que também está criando forças e raízes em conjunto. E aí, a partir disso, né, nós imaginamos esse ano, com a nossa equipe de marketing, a nossa equipe de orientadores, nós estamos fazendo um vestibular agora unificado. Vai ser no dia 1º de junho, desse próximo agora, em que a prova vai ser a mesma de Juiz de Fora e Três Rios. Isso faz com que nós tenhamos, assim, um número de vagas superior a 110 vagas, né? Se somar a vaga, as liberadas pelo MEC, mais as do ProUni e mais as do FIES, nós estamos com mais de 110 vagas. E aí eu faço questão de dizer, junto com vocês, para as pessoas que estão nos assistindo, que o sonho, como o da Aline, como o meu, como o do professor Fará, ele tem que ser alicerçado em quê? Na força, na fé e na coragem. Porque aqui não existe diferença, e a gente não sabe, que aluno que é liberado a vaga de pagamento, que aluno que é do FIES e que aluno é do ProUni. Todos aqui são iguais e não existe diferença, porque o ser humano é totalmente igual, sobre o aspecto de formação. Porque a nossa responsabilidade de todos nós, professores e alunas, igual a você, que futuramente vai fazer parte do nosso corpo docente, se Deus quiser, se Deus quiser. Com certeza, né? É a formação de pessoas cuidando de pessoas. Então, eu gostaria, assim, de você teve o momento do vestibular, fala um pouquinho para a gente da sua caminhada com isso. Então, teve esse momento que eu matriculei no cursinho, né? Realmente, para mim, foi um pouco mais difícil, porque eu vinha de um período parada nos estudos do ensino médio, mas o momento do vestibular ali, o pré-vestibular, ele é um pouco complicado, né? O jovem, ele está com a cabeça muito focada, muito tensa, se compara muito, né? Eu lembro quando eu vim fazer a prova da Suprema aqui, a primeira vez era o vestibular tradicional na época, eu vi aquele monte de gente, eu pensei assim, meu Deus, como que eu vou passar nisso? Tem muita gente. E vinha gente, eu vi gente com malinha na mão, gente de Belo Horizonte vindo fazer aqui, dada essa condição, né, da Suprema ser uma das melhores do Brasil, né? Ano passado a gente conseguiu a nota 5 pelo MEC. Nota 5 em 39 avaliações, porque o 5 pode ser uma média. Quem tira acima de 4,51 vai para 5. Mas muito obrigado dessa lembrança, né? Porque nas 39 dimensões avaliadas, nós fomos 5 em tudo. E isso é um orgulho muito grande. E outra coisa, não é um aspecto da liderança, é um aspecto de professores, de funcionários, como grupo, e de alunos que vestiram a camisa e disseram a verdade para os auditores da satisfação que eles têm e da formação.
eu continuo aí porque, desculpa, Não, tudo bem. Você, Dei a deixa, né? eu gosto de jogar futebol, então você rolou uma bola e eu não sei. Você tem que dar chute, né? Golaço. Aí eu vim fazer o vestibular do Supremo. Eu lembro num dia de manhãzinha, assim, tava aquela névoa, né? Que lindo, né? A Suprema é maravilhosa. Aí eu lembro de vir aqui e pensar, meu Deus, como é que eu vou passar, né? Por tantas pessoas, assim. E acabou que eu passei. Porque a prova aqui, ela é muito boa de ser feita, né? Não sei se vai seguir os mesmos moldes dessa anterior, mas quando eu fiz é uma prova assim, se você tirou uma nota, você tirou aquela nota. Não é uma prova que tem um cálculo do TRI, como o Enem. Mesma coisa, a prova vai... Para mim foi uma das melhores provas que eu já fiz na minha vida. Tipo assim, com aplicação prática da biologia, da química, dentro da medicina, aquilo eu chutei pro gol e acertei, né? E aí eu passei, naquela época passei aqui, só que na época eu não tinha tantas condições, acabou que eu não me matriculei. Quando foi em 2021, eu fiz o Enem e entrei com a nota do Enem aqui. Mas uma dica que eu deixo para o pessoal que vai fazer o vestibular agora é não se compare. Você vai ver muita gente fazendo prova, mas se você estudou, se você tem uma base boa, tem a química, a biologia boa, a prova da Suprema foi uma das melhores que eu já fiz na minha vida, assim, questão de ser uma prova real. É uma prova que você faz sabendo o que você está fazendo, sabe? Muito bem, muito obrigado. Professor Fará, você que tanta experiência tem com o ensino e diversos alunos, né? Desde a primeira turma que você foi essa locomotiva junto com a Beatriz Fará. Aliás, eu estou esperando que ela aposente na Federal e possa voltar aqui com a gente, porque ela foi fundamental na época da avaliação do MEC. Pedra fundamental. Então, fala alguma coisa para você dessa expectativa, desse olhar bonito dos alunos, daquela esperança do dia a dia dentro do cursinho, né, e tal, e aquilo que você transmite, né, porque eu, quando todas as vezes, nessa evolução dos meus 3 filhos, eles falavam, tive aula do professor Fará, isso não é verdade? Tomara que 1 milhão de pessoas assistam isso para poder propaganda algum Ô Jorge, é o seguinte, eu sou, lógico, 40 anos de magistério já, e a gente, tanto quanto você, não tanto quanto você, na verdade, você é uma pessoa muito mais experiente do que eu, mas eu vejo que a qualidade da educação, no sentido amplo da coisa, deu uma declinada. Eu converso muito com meus amigos, colegas, e converso com alguns alunos também. Uma prova que eu aplicava há 15 anos, eu já não posso aplicá-la mais. Então, a gente tem que dar uma estudada na educação de um modo geral, porque o vestibular é fundamental para que você faça uma seleção. Mas este vestibular que está sendo feito, não aqui da Suprema, mas outros vestibulares que têm sido aplicados aí, não estão, na verdade, fazendo uma avaliação verdadeira do estudante. Então tem muita gente sem qualificação entrando, por vários motivos. Não sou eu quem vai dizer que o cara que entra numa faculdade não vai ter sucesso, absolutamente, não tem direito nem de pensar nisso. Mas só que a gente passa a ser, enquanto professor, Jorge, a gente passa a ser desvalorizado de sala de aula. Deixa eu dar um exemplo. Eu dou aula no colégio dos jesuítas, e lá eu tenho alunos que vão fazer Enem, que vão fazer PISM, e alunos que não querem fazer nem PISM nem Enem. Não é culpa do colégio, mas ali estão alocados os alunos de várias frentes de trabalho. Então tem alunos que são interessados por aquilo que eu falo, tem alunos que estão semi-interessados e alunos que não querem nem saber. Exemplo, o menino vai fazer cinema. Ele vai querer estudar química a fundo? Não vai. Então há esse desvio que eu acho que por esse motivo os vestibulares deveriam ser diferenciados. Entendi. Por exemplo, um aluno que vai fazer um curso da área médica, vamos falar medicina, né, que é o nosso caso aqui, ele teria que ter uma ênfase na biologia, acredito eu, uma ênfase na química e, é claro, que uma ênfase na parte que diga respeito ao curso em relação à física. Eu penso isso. Agora, história, geografia, é claro que são disciplinas extremamente importantes, só que o contexto não vai te cobrar tanto quanto outras disciplinas cobrariam. E hoje, só para vocês terem uma noção, quem faz o PISM em Juiz de Fora, quem faz a área de humanas pelo PISM, faz 5 questões objetivas de química. 5. Então o aluno fica de fevereiro a dezembro
estudando para um vestibular para fazer 5 questões objetivas. É claro que ele não vai valorizar tanto quanto um outro que faria uma quantidade de questões maior. Então eu acho que nós deveríamos, quem sou eu para falar nós, né? Mas eu acho que o governo ou a quem de direito deveria repensar isso para criar métodos, maneiras, de forma tal que o aluno que vá fazer uma determinada área tenha uma prevalência naquilo, evitando assim esse desvio de atenção que faz até algum professor, Aline, perder um pouco do seu rebolado, porque ele não tem a plateia dele que ele deseja. Sim. Então a gente acaba, né, retirando um pouco o pé do acelerador. Mas em relação a esse vestibular unificado, Jorge, eu acho fundamental para a Suprema. Valoriza-se o trabalho da Suprema, tanto aqui quanto traz isso. A possibilidade do aluno ser capaz de fazer uma prova muito melhor para poder, já que ele quer, por exemplo, eu quero estudar em Juiz de Fora, então ele vai tentar fazer o máximo possível de pontos para buscar exatamente o local onde ele deseja. Eu acho muito uma saída assim perfeita. Você tocou num assunto aí que é da meu pensamento sempre, né? Eu sou um professor, e você vai me pegar no próximo período, que eu gosto muito da ligação da física, da química com o organismo humano, né? O pulmão, os vasos sanguíneos e tal, eles são, e o próprio bombeamento do coração, do cérebro, tudo, é baseado o quê? Na velocidade, no raio e tal. Então eu sou um apaixonado principalmente pela física direcionada à medicina. E o que você falou, e eu acho que você é um grande exemplo, por exemplo, dentro do DA, né? Um exemplo, uma liderança muito importante e que os alunos te admiram muito. E aí vem a responsabilidade da formação que você tocou tão bem aí. Eu acho que quando hoje a Suprema deu 9 a 10 alunos por vaga para o vestibular, igual você falou, olhou aquele montão de gente. Mas a abertura, às vezes, e eu não estou aqui para criticar, mas indiscriminada de faculdade de medicina, em regiões em que não tem assim, a formação de professores para poder aquele ensino ser bem determinado. Eu concordo plenamente, eu fui secretário de saúde, você lembra bem, e dentro do programa integrador que eu e a Bia formulamos, que é na visão do MEC, é um diamante, e aprendi muito, e sou extremamente favorável do aluno na atenção primária, saber como é que as pessoas vivem, a prevenção da epidemiologia e como se previne lá a vigilância sanitária, tudo isso muito bacana, especial. Mas eu acho que também o aluno tem que ter uma estrutura hospitalar em que o paciente esteja ali, e que esteja bem acolhido, que ele sinta orgulho de estar no dia a dia, no olho com os pacientes. Às vezes nós temos hoje faculdades que não têm uma estrutura hospitalar condizente. A atenção primária é boa, excelente, a evolução é importante. O curso teórico, prático, e aqui na Suprema, é da prática para a teoria, que é fundamental. Isso aí, você vai para a prática para depois você sedimentar com a teoria. Mas, na realidade, quando você vê formações de profissionais, principalmente na área médica, que amanhã, futuramente, nós podemos ficar doentes e ninguém vai para a semente, ninguém vai perpetuar a vida como um todo, poderem tratar de você mesmo. Eu já fui operado de joelho e de apendicite por 2 ex-alunos, e com uma segurança muito grande. Então, eu acho que nós temos que repensar exatamente isso, e os pais, a responsabilidade daqueles mais jovens de escolherem estruturas que sejam formadoras, sob o aspecto de competência, sob o aspecto de humanização e o aspecto ético. Porque, na realidade, se você não tem o aspecto ético, no futuro, a quantidade de processos que possam existir é muito grande. Então, a solidez da formação, ela é fundamental. E aí, você, como está no 7º período, já passou o meio
meio médico, né? médico, Já tá. Diga alguma coisa do que você está vendo e as suas expectativas assim, para esses 5 períodos restantes que falta para você. Um dos motivos de eu ter escolhido a Suprema, eu tive a oportunidade de ir para outras faculdades e tal, mas um dos motivos de eu ter escolhido a Suprema foi justamente por ter um hospital-escola, né, que é o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus. Lá a gente faz até bariátrica, né, tipo assim, uma mega estrutura. Pneumectomia, cirurgia cardíaca. Faz todo, né? O centro referência de diálise neuro, eu visitei. centro de diálise. Nossa, eu visitei o centro de diálise essa semana, gente. Parece coisa de série norte-americana, maravilhoso. Parabéns pelo excelente Onde hospital. todos os juízes foranos praticamente nascem, né? Muito, muito, muito bom. Foi um dos motivos de eu escolher vir para a Suprema, foi essa questão de ter o hospital-escola, que a gente vê muita reportagem aí de alunos que estão entrando no internato e não tem um hospital-escola, né? E o que eu já visitei aqui dentro da faculdade, desde o primeiro período a gente está em contato no hospital, a gente está em contato na UBS, a gente tem contato com o paciente, desde o primeiro período, é claro, com os orientadores, professores por perto, a gente tem esse contato que é fundamental para criar essa humanização que a gente tanto quer, esse pele na pele, né, mão na mão, mão no paciente, que é o que me levou para a medicina também, essa questão de ter alguém, ter um contato ali, né, para botar a mão no paciente. Isso fez toda a diferença. Uma grande diferença também que eu noto aqui na Suprema é isso, a gente conhece todo mundo pelo nome. Desde o funcionário, o professor, os diretores, os fundadores da Suprema, a gente conhece todo mundo pelo nome, a gente é bem acolhido, é como se fosse uma família mesmo. Porque o curso de medicina é um curso extenso, é um curso que requer muito dedicação, né? Você vai lidar com a vida do outro. E aí você tem que estar num ambiente que te acolhe. Então, nada melhor, principalmente para o jovem, ter um ambiente acolhedor, um ambiente que te trata como família mesmo, que tem estratégias para acolher esse jovem. Uma outra coisa também, eu estou no 7º período, né? Eu já fiz 2 programas de iniciação científicas, sabe? Eu conheço gente de outras faculdades, colegas da época do cursinho, que o Fará deve conhecer também, são em outras faculdades que nunca fizeram um projeto de iniciação científica. Isso é importante. Estão para formar, não tem isso, e isso vale 7 pontos no ENARE, que é o principal curso, o principal vestibular da residência, né? Porque tem o vestibular para entrar na faculdade, tem o vestibular para residência, um outro vestibular. Então, essa base curricular que a Suprema me dá, além das aulas, dessa prática para a teoria, que faz toda a diferença, além das aulas, essa base extracurricular de projeto de iniciação científica, projeto de extensão, já fiz alguns projetos de extensão, fiz com o Fará também, ação social, isso tudo enriquece o currículo, não só para os editais de residência, mas para a formação humana mesmo da gente, né? A gente, desde o primeiro período, ter o contato com o SUS, ter o contato com o paciente faz toda a diferença. E na minha formação, uma coisa que me incomodava muito era que nós, alunos do curso de medicina, às vezes ia fazer um toque ginecológico e a gente nunca tinha feito um toque ginecológico, a gente nunca tinha feito um parto, a gente não tinha, assim, um treinamento prévio e às vezes tinha 10 alunos dentro da sala e aquela senhora ficava ali e os alunos todos fazendo um toque genital, um constrangimento, examinando assim um trombo hemorroidário numa... Quer dizer, eu acho que hoje, dentro do nosso sonho, porque tudo é um sonho, né, é que fosse diferente o curso. E a diferença está aqui no treinamento, no laboratório de habilidades. O laboratório de habilidades é aquele que treina o aluno, que ele treina como profissional, que ele tem toda a prática num ambiente, num boneco que chora, que ri, que tem alteração cardíaca, mas que tem o toque ginecológico, ele já treina para ele não ficar lá constrangendo as pessoas na hora que ele está num nível mais avançado. Então, eu acho também que o laboratório de habilidades, se vocês quiserem falar alguma coisa assim, eu acho que é um diferencial. A gente só pode... em tudo a gente tem que procurar investir na melhor formação, mas principalmente na forma de que você tem que preparar o aluno para ele estar fortalecido quando ele está com o ser humano à frente dele. Com certeza. Eu tenho, se me permite, eu tenho atendido muitos alunos lá na sala
por conta da orientação em relação a projetos de extensão, ações sociais, enfim. E eu digo sempre para todos ali, quem está aqui na Suprema não está numa faculdade perfeita, porque eu acho que a perfeição é só Papai do Céu, mas está numa faculdade completa. Não lhe falta nenhuma alternativa de busca de outras coisas fora do currículo obrigatório. Sem contar a biblioteca, né, Pará? Nossa biblioteca. Nossa Senhora, a biblioteca digital é qualquer coisa. Então você tem um projeto de extensão para fazer, você tem uma ação social, você tem um PIC, você tem uma monitoria, você tem uma gama de possibilidades. E hoje, o Dr. Jorge sabe disso melhor do que eu, no processo de seleção de um profissional, um dos itens mais observados é o trabalho voluntariado. Você pode ter 10 em tudo, Aline, mas se você não tiver um trabalho voluntariado que esteja próximo ao ser humano, no tete-a-tete, como a gente está bem falando aqui, do trabalho humanizado, de reconforto do paciente, de compreensão, de escuta do paciente, que isso esteja registrado ali, com certeza a sua chance vai ser diminuída. E a Suprema oferta isso, através do laboratório de habilidades, através dos profissionais que estão aqui, voltados realmente para a melhor condição de preparo do profissional, do aluno, do estudante. E você disse uma coisa importante, aqui todo mundo conhece todo mundo, então as coisas ficam mais fáceis. Aqui a gente não é um número, a gente é um nome, a gente é uma pessoa. E a gente tem o respeito da forma que nós respeitamos, nós somos respeitados aqui. É fantástico, é muito gostoso realmente trabalhar num ambiente assim, um ambiente saudável. Você passou pelo laboratório de habilidades. O laboratório de habilidades para mim é perfeito também, porque ali o carrinho, né? O carrinho que a gente usa é o mesmo carrinho da maternidade. Então, a disposição dos medicamentos é a mesma disposição do nosso hospital-escola. Então, tudo isso já vai criando aquele mesmo ambiente para quando a gente chega lá na prática, que eu estou fazendo agora, né? Na prática, a gente já sabe onde está tudo. Eu já sei onde está a morfina, onde está a adrenalina, onde está tudo certinho do nosso carrinho ali do laboratório de habilidades. Sem contar os manequins, né? O Apolo, que é o manequim, que ele até chora, gente. Esses dias, numa simulação de infarto, a gente já tinha feito tudo para controlar o infarto dele, e ele continuava com dor. Eu me peguei segurando a mão do manequim, de tão real que ele era. Aí a professora falou assim, Aline, o que você tá fazendo? Eu falei, tô consolando. Aí, vai passar. Eu segurando a mão do Apolo, sabe? Foi muito, muito legal. Eu, até fiz um post, falei, gente, eu segurei a mão do manequim, porque legal. É muito real. Gente, se a gente pudesse, a gente ficava aqui a tarde toda falando, porque o mais importante da vida é a gente estar com pessoas inteligentes, comprometidas, né? Eu acho que, então, eu só vou relembrar aqui que as pessoas vão ter a oportunidade de se inscrever como primeira opção no vestibular que ele escolher. Então ele pode escolher Três Rios, pode escolher Juiz de Fora. Se ele escolher Juiz de Fora, mas morar em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele, como opção Juiz de Fora, ele pode fazer a prova em Três Rios. Isso é só ele determinar, porque o deslocamento, às vezes, é um fator que dificulta, né? Muito. Então, eu acho que isso vai ser um diferencial. E quem sabe, né, possa ser um laboratório para que a Humanitas São José dos Campos se integre, que a Ponte Nova, a Suprema Ponte Nova, também se integre e que a gente seja um exemplo, porque, na realidade, quando a gente está fazendo novos processos, a gente é exemplo. E nós, como formadores e como faculdade da área da saúde, a gente quer que as outras também se diferenciem, porque o profissional, e nós temos hoje, no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, 23 programas de residência médica, e a gente recebe alunos de todas as faculdades, e claro que a maioria é daqui, que já parece que se integra e fazem força para ficarem, isso é um diferencial, mas nós recebemos alunos de todas as faculdades, e isso nos traz a satisfação que muitos estão muito bem formados. Então, eu acho que esse exemplo, vocês participarem dos congressos de educação médica, de tudo isso, nos dá satisfação. E o orgulho muito grande é você. Hoje, e eu falei lá no Central agora, na última turma que se formou, nós já formamos mais de 2.100 médicos que estão distribuídos no exterior, no Brasil, Minas Gerais, Juiz de Fora,
e em todas as regiões. Então, e alunos vindo de todas as regiões do Brasil. Então, eu não gostaria de terminar, de jeito nenhum, né, e tal, mas não tem outro jeito, né, porque o pessoal do marketing, vocês viram que eles ficam ali falando o tempo para nós, né? Mas eu queria agradecer vocês, agradecer essa participação fundamental, agradecer, assim, os nossos funcionários, os nossos professores como um todo, aos pais que confiam na gente, a gente aqui, e aí eu vou dizer para você, porque aqui eu sou seu pai, só te devolvo depois do segundo período, viu? Obrigada. Tá? Não é verdade? Nós somos pais? Então, é uma alegria muito grande, muito obrigado, e que nós possamos repetir isso, né? E tal, e que associar a nossa professora futura aqui para poder estar junto e tal. Então, muito obrigado, vamos com Deus e que nos dê muita saúde para poder possamos continuar convivendo nesse momento tão especial que é o momento da formação de ser humano que gosta de ser humano.